Olá, minha diva! E aí, minha querida? Eu tava aqui ajustando a câmera para ver se tá legal. Tá me ouvindo legal? Sei. Tô te ouvindo muito bem. Gente, Ah, deixa eu fazer beleza. só uma coisa. Eu ia entrar pelo Empoder Gorda chamando Márcia, só que eu não estava conseguindo. A minha transmissão de internet está ótima, mas não estava querendo fazer a transmissão da live. E semana passada nós adiamos por conta da minha internet também. Ou seja, se existe alguma energia que não queira que esse encontro aconteça, já quebrou agora em nome de todos os Já quebrou. orixás. Como é que você Com está? certeza, eu tô bem. E você? Eu estou muito bem, muito feliz por estar aqui agora Ah, que bom. contigo. Viu? Tô com a É a cara nossa amassada de primeira live ontem. pelo Encontro Gorda. Sim. Aniversário ontem de Márcia, que Deus, que todos os orixás continuem te dando força para você seguir nessa nossa caminhada, que eu sei que não é fácil. Você é uma mulher preta, maravilhosa, de resistência, e não é fácil levar tanta coisa assim. Então, parabéns e muita saúde, viu? Ah, Só bonanças obrigada, na sua obrigada, vida. obrigada mesmo. Obrigada. Eu fiquei. Dei uma Gilmar, saidinha tua rápida, nossa voltei, tomei uma diretora, cervejinha em casa mesmo. Comi um bolinho, porque tem criança, né? Se não é tiver bolo, as bom, crianças ficam. Não é aniversário. Aí fica. Não é aniversário, não tem bolo. Mas foi tudo de bom, foi tudo de bom. é E eu te verdade. agradeço por esse convite, Clary. Da primeira vez a gente está aqui falando sobre essa questão da gordofobia, né? Que não é um, que não é uma coisa nova pra gente que é gorda, né? A gente vem É sofrendo verdade. sobre isso. Primeiramente, eu quero me apresentar. As pessoas precisam. Né? Sou Márcia Ministra, moro aqui no Nordeste de Amaralina. Sou militante ativista do movimento de mulheres, do movimento negro. Sou a 10ª da família de 11 filhos. Nossa, E estamos aí caminhando, né? Construindo pautas coletivas para tentar quebrar essa hegemonia. É isso? Quebrar essa hegemonia política de brancos e brancas, né? Nessa Câmara de Vereadores. Falar desse meu lugar é de uma tanta importância para mim hoje, que tem a ver com a minha identidade, né? Enquanto negra, gorda, né? De ter sempre uma vida negada a alguns espaços sempre vem me negando, né? Tanto na condição de eu ser mulher, pela condição de eu ser negra, e ainda vem pela questão de eu ser gorda. E a gente sabe sim. disso, né? Então a gente trabalhar um pouco sobre essa questão do trabalho, para nós mulheres, né, que somos gordas, que algumas repartições, tanto pública ou privada, não nos aceitam. Eu vou contar uma coisa aqui, que em 2017, Márcia, 2016, eu fiz uma seleção para uma vaga na prefeitura. Eu sou Uhum. professora, educadora social, enfim. E tinha 35 candidatos, mulheres e homens. Mulheres e homens. E foi uma coisa que chamou a atenção, que tinha duas gordas, eu Hum. e outra pessoa. Sendo que fizemos uma dinâmica, eram 5 vagas. Eu fiquei, na verdade, terceiro lugar das vagas, entendeu? Para trabalhar aqui mesmo na comunidade, desenvolvi um trabalho belíssimo, tanto com as crianças e com a juventude, que no finalzinho, que eu rompi o contrato, que eu fui trabalhar em outra empresa, né, bem mais assertiva, sendo que a coordenadora, né, chegou para mim e falou: Nossa, a coordenadora geral estava com o pé atrás, porque vê você assim muito, um pouco lenta. Mas não que você seja lenta na sua agilidade, porque vê uma pessoa gordinha, pessoa que tinha derretimento. E eu fiquei tão bom, para mim foi tão bom dizer assim, eu que não quero mais ficar, Uhum. sabe? Foi aquela coisa mesmo que a gente é humana, né? Então, Sim. quando você vai desenvolver um trabalho, eu fiz um planejamento, apresentei meu plano de trabalho,
e ainda fui selecionada. Mas quando eu rompi, né, elas ficaram desesperadas, porque não tinha ninguém para colocar. E disse assim, e a gente pensou que não ia ter rendimento, né? Porque você sabe que as pessoas gordas têm um pouco, Nossa. tem a queda de Vicpoi, não teve. Aí eu disse assim, ai que bom, foi eu que pedi para sair, eu tô indo para outro lugar, tô sendo requisitada em outro local. Então eles ficaram assim, sabe? Nossa, como? Fui embora. E é assim que a gente perde vaga de emprego, Uhum. né? Tem a A questão da falta de gente ainda ter credibilidade. a falta de credibilidade que as pessoas gordas não têm no espaço, nos espaços. Todos Exatamente. os Isso é uma espaços. coisa. É. Sendo ele qual for. Quando olha uma pessoa gorda, sempre há aquele olhar de discriminação mesmo. Sempre. E aí eu fico pensando nessa pandemia, como é que estão, né? As mulheres que têm que ficar em casa, o homem também. Mas o homem gordo não sofre tanto quanto a mulher gorda sofre. Sabemos disso, Exato. né? Essa questão de trabalho, a gente precisa ver alguns mecanismos, como você tem esse grupo, saber das meninas, dos meninos, como é que estão essa sobrevivência com essa pandemia. Né? Eu acredito, claro, que ainda tem pessoas, é, é, pessoas, na verdade, no geral, e especificamente, como a gente está falando da gente aqui, que esteja com problema Uhum. psicológico. Eu Porque percebo não vai muito ser. isso Uhum. no grupo. Desculpa até te interromper. Deixa eu fazer Pode, só uma pode. saudação à Gilmara. A Gilmara Santos, que é diretoria do programa Voz do Axé, que está na nossa live. A Pio Pedagoga, a Társila, que desde que ela entrou no coletivo, hoje em dia ela também faz parte da administração. A gente tem cuidado, ela trouxe um ar de autocuidado, dessa questão de valorização de autocuidado. E pelo que eu percebo, Márcia, existe um enfraquecimento psicológico muito forte nesse momento. As meninas estão psicologicamente muito abaladas. E me incluo também nessa questão. Eu me incluo também. Né? É complicado a gente lidar com tantas demandas dentro de um sistema que nos oprime o tempo inteiro e durante essa pandemia as coisas só intensificam. Só intensificam. Eu sempre falo que o coletivo Empoder Gorda é um coletivo de mulheres pretas, gordas e periféricas. Cada uma tem o seu lugar de fala. E eu não canso também de repetir. Eu não gosto de vitimismo, mas a questão Sim, da mulher preta, porque eu sou uma mulher preta, assim como você, mas com um tom de pele muito mais claro, com alguns traços meus são muito negroides, mas outros são mais ameríndios do que pretos, com uma estética mais ameríndia. Eu tenho noção clara ou escura de que as opressões sociais que incidem sobre mim são muito mais amenizadas do que nas mulheres pretas, gordas, periféricas com a pele retinta, com a pele preta. É muito diferente. As opressões, a questão da objetificação social. Não é só a questão também do mercado de trabalho, porque é uma coisa que realmente pesa. Isso que você passou, a gente passa toda vez que a gente vai fazer alguma seleção. é. Mesmo na área de educação, que é na qual a gente atua, existem escolas nas quais as gestoras olham para a nossa cara e às vezes acham que a gente não é capaz de subir 2, 3 lances de escada e dar aula durante o dia inteiro. Trabalhei em shopping antes de começar na área de educação, eram 10 horas em pé. E para eu conseguir esse trabalho no shopping, em uma loja, que não era bem uma loja, na Livraria Cultura, vou logo falando, foi Uhum. a primeira empresa que eu não me senti com o peso de ser gorda, porque eles não fizeram nenhum tipo de objeção, e durante a seleção e durante o tempo que eu fiquei trabalhando, eu não senti nenhum tipo de objeção ao fato de ser gorda, mas todas as empresas, todas as escolas, são piadinhas, são comentários, que gordofobia não é piada, mas são comentários. Existe o respeito dos alunos, mas infelizmente até os gestores da escola não nos respeitam ou subestimam Acredito. a nossa capacidade. A Uhum. verdade é que subestimam a nossa capacidade. Agora, eu percebo, né, Clary, essa questão da gordofobia. Mas você
percebe também que a nossa estética também dá dinheiro e tem muita gente se Sim. apropriando, a gente não consegue ajudar as nossas. Por que a gente não compra na Uhum. mão de uma mulher gorda, que é empreendedora? Por que a gente não compra na mão de outra mulher gorda que costura? Por que a gente não faz isso? Mas eles usam a nossa estética e tem gente ganhando muito dinheiro em cima disso. E a gente Gente, gorda também reproduz, não compra na mão das nossas companheiras. como existe o Nós não... Black Money, existe Uhum, o Plus Size Money. isso, E isso como mesmo. gera dinheiro? Porque mais do que 53% da população veste 44%, então já é considerada gorda. Uhum. Então, o ativismo gordo é diferente do fashionismo gordo, mas é um público muito grande. Você falou tudo aí. Poxa, Márcia, como é que eu vou entender empoderamento da mulher gorda, preta e periférica se a gente não tem independência financeira? Se uma realmente às vezes não ajuda a outra. Lá dentro do grupo Empoder Gorda, a gente tenta fazer isso. É complicado. Agora mesmo, nós não temos uma grande adesão das mulheres do grupo que estão aqui agora assistindo a gente. Existe às vezes uma falta de coesão. Uhum. É, a questão do mulherismo. Eu estou aprendendo muito, é uma coisa muito nova para mim. Antes eu abria a boca e dizia, eu sou uma mulher feminista e gorda e preta. Hoje em dia, eu estou revendo esse meu conceito. Hoje eu estou estudando um pouco mais sobre mulherismo, para depois eu entender se realmente eu sou feminista, porque eu entendo o mulherismo hoje em dia. E Gilmara faz parte desse processo, desse meu autoentendimento. Pio Pedagoga também, porque conversamos sobre esses conceitos. E eu acho que o mulherismo ele abraça mais a mulher preta do que o feminismo em si. Uhum. Em questão de sororidade mesmo. A Pio fala assim, É uma inclusive a coisa. maioria dos investidores, desculpa, Não, pode falar. inclusive a maioria dos investidores de lojas plus size são pessoas magras, exatamente, são pessoas que não têm engajamento nenhum em ser gorda, mas É ganham disso que eu dinheiro com tô a gente. falando. É disso que eu tô falando. É, agora sim, essa questão do mulherismo, né, do feminismo, porque também tem muitas falas que tentam não tentar fazer esse choque entre nós Sim, mulheres, mas não sabendo que até pelo fato de só de você vir mulher, independente do espaço, a gente vai sofrer. Não estou dizendo que dentro do feminismo não tem gente gordofóbica. No claro. mulherismo a gente também não pode dizer que não existe gente gordofóbica. Para ser gordofóbica não precisa estar em movimento nenhum. Já começa na escolinha, né? Eu lembro que eu sempre fui gordinha. Ah, Eu brincar com também. aquela gorda, a baleia, Gorda, entendeu? Então é abusou de desde gás. pequenininho que as crianças vêm ensinando, vêm sendo, na verdade, aprendendo a ser gordofóbica. Então, independente da nossa orientação, feminismo, mulherismo, nós estamos no mesmo local de sofrer essa discriminação de gênero, né? Estamos mesmo, é claro, de uma forma em que se a gente não fazer, não procurar essa união, essa coletividade, esse aquilombamento, vamos ficar partidas. Independente Eu do preciso espaço, disso. a Eu gordofobia está preciso aí, disso. Sabe né? por quê? Acho que foi em 2015, 2000, foi 2014, de Acho mulheres. que sua internet parou um pouquinho. Travou. Travou um pouco mesmo. Voltou? Voltou? Eu tô te ouvindo, eu tô te vendo. Mari? Vocês estão me ouvindo e me vendo? Voltou. É, foi a Olá. sua. Pronto? Tá voltando. Voltou. Pronto. Em 2014 ou 2015, eu participei de um congresso de mulheres pretas. E claro que cada uma tem seu lugar de fala, e todas as intersecções são importantíssimas. No entanto, eu senti que não houve respeito em relação ao ativismo gordo. Isso. Então, a gente não tem esse respaldo dentro do próprio movimento feminista. É isso que eu sinto falta. A gente precisa conclamar todas as mulheres, entender que Tá todos travando, os Mari. lugares de fala. Aí travou. Estão me ouvindo? Ah. Foi a minha internet Agora que sim. travou, não foi? Repete um pouquinho, repete o que você falou do movimento.
Pronto. Que todos os lugares de fala são importantes. No entanto, a gente precisa entender que não precisa se segregar. Todas as intersecções, lugares de fala, são fundamentais, mas no final de tudo, o objetivo é único, é a gente se empoderar entre nós, mulheres. E isso a gente tem que entender. As feministas, todas as intersecções do feminismo, têm que abraçar todos os lugares de fala. E eu não sinto isso com a questão do ativismo gordo, infelizmente. Sim, infelizmente. Como eu falei no início, né? Nós somos ensinadas a seguir um padrão. Que padrão é esse? Um padrão europeu, branco, magro, Sim, heteronormativo, né? Então, esse é o padrão que a sociedade racista, capitalista, gordofóbica apresentaram pra gente, né? Oi, exato. Érica. Obrigada, amor. Um beijo. Então, assim, a gente precisa romper. E romper esses padrões é romper o nosso silêncio. Paulette, que está presente aí, falou: nossos corpos foram o quê? Obrigados a ser silenciados. Ela na figura de uma Sim, mulher, que ela é uma mulher, entendeu? A sociedade ainda não respeita isso. Ela sendo uma mulher trans, entendeu? A sociedade sim. não respeita, silencia o corpo dela também até hoje e silencia também nossos corpos. Então a gente precisa romper e romper com esse silêncio, a gente realmente dizer assim: olha, eu sou uma mulher gorda, periférica, negra, todo dia está se autoafirmando, porque assim, Sim. se a gente não se autoafirmar o quanto, negra, gorda, de periferia, estou falando do meu caso, recebemos apelido. Minha irmã mesmo estava aqui conversando comigo essa semana, dizendo assim: minha irmã é gorda. Flora está até aí escutando a gente. Que a colega disse assim: ah, mas tem gordo que não se aceita. E não diz que é gorda. Uma magra falando isso. Quem é uma pessoa magra para poder estar falando isso? Exato. Falando dos nossos corpos. A primeira pergunta que eu fiz foi essa. Se acha no direito de oprimir outra mulher só porque não é gorda, Entendeu? né? Isso. Mas tem tá gorda que não se assume que é gorda. Gente, as pessoas hoje vivem num momento, desde sempre, principalmente mais nós mulheres, em que Olha, são silenciadas o tempo todo e ao mesmo tempo são cobradas. Por que você não emagrece? Por que eu tenho que ser e se magra? aceitar, se aceitar gorda, não é nada Uhum. fácil. A sociedade diz Não, não o tempo inteiro pra não. gente. Então, quando a gente se assume como gorda, é um impacto. Não, você é gordinha, sempre usam de eufemismos. Gordinha, fofinha. Gordinha, Eu sempre fui fofinha. gorda. Desde que eu me entendo por Eu gente, eu sou também. gorda. Então, eu não, eu, quando eu abro a boca, muitas vezes e falo, eu sou uma mulher gorda. Não, você é fofinha, não, eu sou gorda. A gente tem que tirar esse Exatamente peso isso. pejorativo. E muitas mulheres não falam que são gordas. Por quê? Se não existe uma representatividade na mídia, na indústria, na sociedade, de forma positiva, para com os nossos corpos gordos, como é que ela vai se assumir prontamente que é gorda? Como? É um processo. E é um processo que a gente passa o tempo inteiro nesse processo. Né? Estamos numa vulnerabilidade social muito forte, porque a mulher gorda, muitas vezes, ela é objetificada com a questão do fetichismo sexual. E isso é uma coisa Uhum. até que é complicada. Inclusive, foi fato até da gente conversar com o Pio, com o Gilmara, sobre isso, porque muitas meninas estavam mandando um vídeo pra gente e a gente estava entendendo que aquilo ali não era um empoderamento. Eu também custei a entender, e é bom a gente conversar com pessoas até que tenham uma visão diferente da gente para a gente construir. O corpo da gente, a gente expõe da forma que a gente quiser, mas também temos que ter cuidado para a gente não hipersexualizar esse corpo gordo que é utilizado como objetificação mesmo masculina. Porque o que tem de homem que tem atração sexual, fetichismo pelo corpo gordo, mas não assume a mulher gorda. Inclusive, foi esse comentário que Pio fez. Esse processo de gordofobia corrobora com a solidão e até mesmo do abandono das mulheres gordas. Não é abandono só Agora, é afetivo assim, entre eu tenho um homens e pouco de. mulheres. Eu sei. Eu tenho um pouco de, de, de ressalva sobre essa. Queria
Mandar um abraço aí para Davi e Georgia, que estão aí. Davi de Maio também está aí. Um beijão, gente. É assim, eu tenho um pouco de receio de falar essa coisa. Assumir. Eu vejo uma coisa tão... Não estou dizendo que não é para um homem assumir um relacionamento com uma mulher gorda, negra, entendeu? Não é que a Quando gente fala a questão de precise. assumir, é como se a gente tivesse um pouco de posse. Não sei se você está Sim, entendendo assim. tô te Márcia é uma entendendo. mulher negra, gorda, precisa de um homem, né? Para assumir um relacionamento. Assumir um relacionamento, beleza. Mas não para assumir Márcia quanto gorda. Porque eu que tenho que me assumir. Sim, Né? Tem essa, a gente tem que fazer um pouco de diferença nisso. é E sobre verdade. essa questão de relacionamento de mulheres gordas, né? Acaba que tanto o homem quanto a mulher, enfim, cai numa, como é que eu posso dizer, numa ilusão, não. A palavra não é bem ilusão, mas eu vou usar ilusão. Hum, Nesse mesmo fetiche que você falou. Poxa, aquela mulher gorda, dá vontade, eu quero transar com aquela mulher, enfim, mas ninguém pode saber. E aí a gente pergunta, você é uma mulher, né, absoluta, sabe dos seus passos, dos seus caminhos, se relacionar com uma pessoa dessa, se permitir, se permitir isso. permitir. A gente precisa É. se perguntar, mas a solidão tá aí. A solidão da mulher negra, gorda, periférica, não se resume a como é que se diz, a uma pessoa, a um homem, ou seja lá o que for uma mulher. Até porque Exatamente, era onde eu queria nós, chegar. Vai entender. historicamente, vivemos sozinhas. Isso, Historicamente, somos. se a gente for para uma vaga de emprego, majoritariamente que está lá trabalhando é homem, mulher não dá rendimento, enfim, entendeu? Que a sociedade constrói Perfeita essa colocação, Márcio. perversidade, Perfeito. a gente precisa, Clary, resgatar, né? Resgatar no sentido de conscientização mesmo das pessoas. E quando eu digo conscientização, a gente precisa conversar com essas pessoas magras e brancas que fecham a porta quando a gente vai procurar trabalho. Que eu digo, eu Uhum, conheço gordas, psicólogas, desempregadas, professoras, entendeu? Você vê um sim. contingente maior no trabalho informal de gente gorda trabalhando num trabalho informal, que é também importante isso. Mas aí você pergunta, por que você está trabalhando? A única coisa que eu achei, olha, eu sou formada, eu tenho um curso de técnico de informática, seja lá o que for, eu tenho um curso de saúde, não consegui nada. Como é que a pessoa não consegue entrar na área? Uhum. Né? Então é Não isso. consegue. E é muito estranho você ver uma pessoa gorda dizer, é geral, não é nem estranho, é no geral. Não arranjei emprego porque disse ela era gorda e eu não vou render no trabalho. Uhum. Né? Você ia falar uma coisa. Eu te interrompi. Sim, sim. Desculpa. Essa questão sobre a solidão da mulher preta e da mulher preta Uhum. gorda, é perfeita essa sua colocação. Era exatamente o que eu estava querendo dizer, chegar até lá. A nossa solidão não se resume a laços conjugais. É uma solidão que vai para além disso. É a questão da solidão, da restrição de todos os espaços sociais, porque nós somos cerceadas o tempo inteiro. Se nós vamos para um atendimento médico, a gente passa por gordofobia, porque a gente às vezes está sentindo dor de cabeça porque tem problema de visão oftalmológico, é algo oftalmológico, mas se você é gorda, obviamente vão entender que você é doente por isso. O IMC já se provou que o índice de massa corpórea não é a única forma de você entender se a pessoa é saudável ou não. Porque existem Uhum. outros aspectos a serem investigados. Então você chega no Justamente. médico, chega no atendimento médico público e você é destratada, você passa por violências obstétricas. A mulher gorda, preta, ela passa por violências obstétricas sérias.
Ah, porque você é gorda, você não vai conseguir fazer tal coisa. E porque isso, porque aquilo. A maca não vai te aguentar. O tensiômetro não chega no nosso braço. A forma de tratamento para conosco não é adequada. Muitas vezes é violenta mesmo. A mulher é mutilada, muitas vezes sem a necessidade de ser. Então, existe uma hostilização em relação aos nossos corpos que é muito cruel. E não é porque a pessoa é obesa, não é porque a pessoa é gorda, é doente. Eu não acredito que 53% da população que seja gorda seja doente. Nem toda pessoa magra é sadia. Então, o Empoder Gorda, a gente tenta ver isso. A gente tenta o tempo inteiro, a gente fomentar a vontade de se cuidar, a vontade de cuidar da saúde, fazer exercícios físicos, dançar. Pio estimula muito as meninas a dançarem, Pio pedagoga. Porque a gordofobia, ou a pessoa gorda, não tem que estar diretamente ligada a doenças. E não necessariamente a pessoa magra tem que estar o tempo todo ligada a coisas saudáveis. Tem pessoas magras que são muito mais doentes do que a gente. É claro que existem doenças de comorbidades, e essas doenças de comorbidade precisam ser tratadas. Mas como a essa questão desnutrição da precisa ter, gordofobia... como a desnutrição, né, Clary? A desnutrição precisa também ser Uhum, tratada. Tem muitas pessoas desnutridas. Isso é doença, isso é questão de doença. Por mais que a pessoa seja magra, existem pessoas desnutridas uhum. por conta dessa magreza. E não tem o mesmo impacto. Ninguém. Quando uma pessoa magra demais, estou fazendo dieta. E aí diz assim, mas aquela pessoa está desnutrida. Uhum, Entendeu? E aí você vê entendo. uma pessoa. Eu tenho uma irmã, minha irmã Flora mesmo. Minha irmã todo ano faz os exames dela e diz assim, a pressão dela baixa, glicemia, de acordo, enfim. Mas é o médico, quando ela vai pro médico, o médico fala assim, vários exames tem que fazer. Você é gorda, né? Então já olha para quando você vai ao médico, já passei por isso também, olha para você e diz assim, a pressão é diabética, vai ter que fazer um exame. Que a primeira coisa que eles enxergam é a diabetes, né? E diabetes qualquer pessoa, independente de magra ou gorda, pode ter, gente, adquirir. Então tem, Sim, um sistema de saúde também é perverso com a gente. Muito com perverso. certeza, demais. Tem uma pergunta aqui de Eva. As políticas públicas universalistas fazem questão de não enxergar as maiorias, que eles insistem em apresentar como minorias. Como ocupar o sistema nos espaços de poder e propor políticas reparatórias? Ai, que pergunta. Só para não Aí falar um palavrão. é um trabalho de coletividade mesmo, Eva. Como esse trabalho a gente precisa conscientizar, né? Sensibilizar, na verdade, a palavra sensibilizar, as nossas, para que essas pessoas reconheçam na gente uma espécie de aliança na construção dessas políticas. Porque o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está lá, vamos eleger Clary para deputada. Não vou votar naquela mulher gorda, não. Uhum, Aquela mulher que vem com a pauta de gente gorda. A pessoa é gorda porque quer. Entendeu? Não uhum. vem com essa. Então, se a gente não conseguir fazer com que os nossos se reconheçam na gente, e a gente se reconhecer nos nossos, vai estar difícil. Não vou votar em Clary, não. Não vou votar em Márcia, não. Aquela preta da periferia, que fala de racismo. Mas as pessoas esquecem, né? A sociedade, uma grande parte da sociedade, às vezes não é nem esquecimento, é se manter isento em que o racismo, por mais que você seja gorda e eu seja gorda, colocar a Uhum. gente no palio vai dizer assim, a moreninha e a negona. Não, aquela dali não é preta, não, aquela ali é morena. Morena é É. clara. Entendeu? É o racismo que estrutura tudo. Porque Hashtag como tô você falou no feminista, início, viu? há uma Por isso que a grande gente... diferença de você sofrer racismo, né? Sendo uma mulher negra não tão retinta, eu sou Uhum, negra retinta, né? sim. E assim, retinta. E as pessoas, né, nos colocam assim de uma. Eu enxergo você uma mulher negra. Eu enxergo você uma mulher negra. Mas, infelizmente, com essa falácia, né,
de, de dessa igualdade racial, que não Sim, existe, na verdade, estamos lutando para isso, vai dizer que você não é negra. Vai dizer que você não é negra. exato. E existe momento, na cama, A minha que travou. um momentinho. Travou, não foi? Foi a minha ou a sua? O Foi a posicionamento minha. da sua câmera não está no seu rosto. É, eu vou mudar aqui um pouquinho. Peraí, gente, rapidinho. Tranquilo. Enquanto